a continuidade, né? Versículo 24 da carta de Romanos, capítulo 1, diz assim: por isso, Deus o entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar os seus corpos entre si. Por isso, ele começa o versículo falando por isto. Por isso está ligando a um texto anterior. O que diz no texto anterior? Os homens trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem e semelhança de ser humano corruptível, como também de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, devido o homem ter trocado a glória desse Deus incorruptível, um Deus eterno e soberano, e ter adorado e servido as criaturas em vez do Criador, Deus agora entregou o homem aqui é genérico, ser humano, entregou o homem à impureza sexual, a impureza do desejo sexual. E ele diz que ele entregou a impureza pelo próprio desejo do coração deles. Ou seja, quando Deus está dizendo eu entreguei, ou o autor diz Deus entregou, ele não está dizendo que Deus deu ordem para o homem fazer isso, não. E nem está dizendo que Deus deu empurrãozinho no homem para fazer isso, não. Ele está dizendo que Deus entregou porque Deus deixou o homem seguir os seus próprios caminhos. Ou seja, ele está falando o próprio desejo do coração deles, das pessoas. As pessoas desejam praticar aquilo que é imoral, indecente, e Deus acaba deixando que as pessoas façam a própria vontade deles. Alguém já disse que o maior castigo que Deus pode dar para a humanidade é dizer assim: faça-se as suas vontades para o homem. Isso é o maior castigo que Deus pode dar, porque a vontade do homem é destruição para si mesmo. O homem, ele caminha rumo ao abismo, a um buraco profundo. O homem, ele caminha para se destruir. Quando Deus diz que entregou, ele está dizendo que agora ele não vai mais frear essa pessoa. Ele não vai mais deter essa pessoa. Ele vai deixar a pessoa andar livremente por onde ele quer andar. Entendeu? Porque antes de Deus entregar, ele freava a pessoa para que a pessoa não cometesse tal loucura. Deus vem freando nós para que a gente não ande rumo ao abismo. Deus diz, não é por aí não, meu filho, é por aqui. Deus vai conduzindo os homens. Mas quando o homem se rebela contra Deus, em vez de adorar a Deus, adora a criatura, se torna um idólatra, agora Deus tira o pé do freio, Deus entrega ao homem as suas próprias vontades. Aí o homem vai rumo ao abismo desenfreado. Na outra vez eu tentei ilustrar isso. Eu vou repetir novamente. O homem sem Deus, ele é um caminhão sem freio descendo de ladeira abaixo. Se Deus não frear ele, ele vai se destruir. Entendeu? Assim é o homem. O homem sem Deus, ele é capaz de cometer qualquer tipo de loucura. Verso 25 diz assim: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as criaturas no lugar do Criador, que é bendito para sempre. O apóstolo Paulo diz assim, amém. Vai dar um amém no final do versículo. Ou seja, tudo isso acontece por quê? Porque o homem trocaram a verdade de Deus, rejeitaram a verdade de Deus, negaram a verdade de Deus pela mentira. Quando você deixa de adorar um Deus que você sabe que é um Deus eterno, soberano, que está nos céus, para adorar um ser criado por você mesmo, você está trocando a verdade pela mentira. O verdadeiro por um falso. Entendeu?
E isso tem sérias consequências. Quando o homem fez isso, Deus o entrega a ele. Porque o versículo 26, acompanhe comigo, versículo 26, novamente Deus repete. Deus entrega ele pela segunda vez. Eu diz assim, por causa disso, Deus o entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outra contrária à natureza. Preste bem atenção. Por que as mulheres, ele está falando aqui de lesbianismo, por que as mulheres trocaram o seu modo natural, as suas relações naturais íntimas, por outra contrária à natureza? Volta, lembra do que nós já vimos. Por quê? Porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E o texto mais anterior troca adorar e servir as criaturas em vez do Criador. A rejeição à pessoa de Deus gera no coração do homem desejo desenfreado por coisa que é ao contrário à natureza. Porque o homem, quando ele rejeita Deus, ele começa a lutar contra Deus. Ele vai contra os princípios de Deus. Ele vai contra os ensinamentos de Deus. E tenta lutar contra Deus, combater a Deus. Se Deus ensina algo, ele vai contra Deus. Por quê? Porque ele rejeitou a verdade. Ele rejeitou o autor da verdade. Ele rejeitou o Deus Todo-Poderoso, incorruptível. Agora Deus entrega a ele a todas as paixões vergonhosas dele, paixões imorais dele. Aí agora até as mulheres, interessante que o apóstolo Paulo coloca o até. É muito importante nós prestar atenção cada palavrazinha com vírgula. Tem palavra que tem um significado diferente. Essa palavra até, que ele colocou, até as mulheres, só essas três palavras aqui define o que ele queria colocar aqui. Porque esse até significa que na comunidade, o último a se perverter seria as mulheres. Porque quando a mulher se perverte é porque já não tem mais jeito. Os homens há tempo já estão envolvidos. Ele coloca como sendo o ponto mais difícil e mais alto da sociedade as mulheres. As mulheres é que devia ser... Hoje a gente não pode colocar esse texto aqui mais em pauta, porque hoje está ao contrário, né? Hoje é as mulheres que estão fazendo as indecências mais do que os homens. Hoje a mulher está ultrapassada. Mas no tempo do apóstolo Paulo não era assim. As mulheres eram decentes e os homens eram imorais. Por isso que o apóstolo Paulo colocou aqui nessa ordem. Até as mulheres, significa que os homens já estavam enfiados até o pescoço. Já estavam totalmente corrompidos. Porque o versículo que vem a seguinte é este. Da mesma forma, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo indecência e merecendo a merecida punição e recebendo a merecida punição pelos seus erros. Ou seja, até as mulheres, entendeu? Quem mais devia se preservar eram as mulheres. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que chegou nas mulheres. E quando ele chegou na mulher, ele disse assim, chegou no topo. A humanidade está totalmente desenfreada, corrompida, fora de si. O que estava acontecendo aqui? Ele está falando de relações sexuais. As mulheres deixaram o seu modo natural. Qual o natural da mulher? O natural da mulher é ter relações sexuais com a esposa com o esposo. O homem com a mulher. Um macho e uma fêmea. Não é o natural? Não é um macho e uma fêmea? Quando ele diz que deixou o contato natural, ele está dizendo que agora as mulheres estão inflamadas por outras mulheres. Entendeu? As mulheres deixaram o desejo pelos homens e estão atrás de outras mulheres.
Naquele tempo já tinha isso. O apóstolo Paulo está colocando que naquele tempo já havia esse problema no meio da sociedade da época. Nós entendemos como Sodoma e Gomorra. Entendeu? Muito antes do apóstolo Paulo, Sodoma e Gomorra. O maior pecado lá era o homossexualismo, a homossexualidade. A corrupção da homossexualidade era tão grande lá em Sodoma e Gomorra que quando os anjos desceram para tirar Ló de lá, do meio daquela cidade, os homens queriam ter relações sexuais com os anjos de Deus. A ponto de que, para você ver como a decadência moral é tão grande, que Ló tinha 2 filhas virgens, mas Ló chega a oferecer as filhas para eles. Deixe as visitas. Aqui tem 2 filhas minhas, leve essas minhas filhas, você pode fazer o que quiser com elas. Disse Ló. Os anjos disseram, não, nós não queremos elas, nós queremos eles. A depravação moral estava muito grande, a ponto de eles olhar para a mulher e desejar um homem. Hoje não é diferente, irmão. Tem homem que deixa a família e se une com outro homem. Tem mulher que deixa a família, deixa marido e filho e se une com outra mulher. Entendeu? Aí é para a gente ver o caos que está a nossa sociedade hoje. Aí tem aplicação para isso. Porque nós vemos isso, a igreja olha para isso e entende que isso daí aconteceu devido ao quê? Rebeldia do homem contra Deus. Ou seja, a homossexualidade é pecado. A homossexualidade não pode ser aceitada pela igreja. Deve ser rejeitada pela igreja. E rejeitada aqui não é a pessoa. Rejeitada aqui é a prática, viu? É o homossexualismo, não é a pessoa. É um assunto até que tem que ser tratado com muito cuidado. É um assunto muito delicado porque aquelas pessoas, elas pensam, entendem que elas nasceram assim, que elas são doentes sexualmente e não é, entendeu? Ali é uma decisão que elas tomaram. Ali é uma invenção de valores, é uma depravação moral, é a deturpação da relação natural. Quando a pessoa corrompe o certo pelo errado, ela acaba achando que o errado é certo. Entendeu? Ela pega as coisas erradas e coloca na vida dela como sendo certo. Se você fala com uma lésbica ou com um homossexual que aquela prática é errada, ele vai dizer, não, eu nasci assim, eu sou assim. E não é, isso daí é um pecado, é uma decisão que ela tomou. Ninguém nasce assim. Deus criou homem e mulher. Deus criou Adão e Eva. Devido ao pecado, a rejeição do homem, da pessoa de Deus, Deus tirou o pé do freio e deixou o homem andar sozinho. Aí o homem já sabe que ele sozinho, ele vai para onde ele quer. O desejo do coração dele corrompido leva ele a desejar coisas que ele não deve. É o que está acontecendo a respeito de homossexualismo, lesbianismo, e tem muito tipo, eles dizem que tem mais de 16 tipos de pessoas. A Bíblia só fala de 2, homem e mulher. O que o Estado quer colocar em nossa cabeça? O Estado, ele ensina que o homossexualismo é uma doença. Por que o Estado ensina isso? Nas escolas ensina isso. Porque eles entendem que uma doença não pode haver preconceito com doença. Ou seja, eles querem que nós aceitamos essas pessoas praticando isso e está normal. Legal, você pode vir para a igreja e permanecer homossexual. É isso que o Estado quer. Que os homossexuais possam ser aceitados pela sociedade como um casal normal. E não é. A luta deles é contra a família. Por quê?
Porque nós sabemos que se forma uma família com um macho, uma fêmea e a plórice, né? Que se forma uma família, o macho, a fêmea e os filhos. Como é que dois homens vão formar uma família? Será que um homem é capaz de engravidar? Se engravidar? Não é. A mulher, ela foi feita por Deus para isto. É um dom que a mulher tem de gerar vida. Mas o homem não pode. Como é que duas mulheres podem gerar filho? Não pode, duas mulheres não vai gerar filho, por mais que ela faça cirurgias, mude o sexo, coloque o órgão masculino, não vai gerar filho, porque não tem condição, foi feito por Deus o natural. O antinatural não pode substituir o natural. Entendeu? Nós entendemos que essa prática é errada, essa prática é pecado. E se é pecado, essa pessoa deve se arrepender. Nós não podemos aceitar ela do jeito que ela está. Entendeu? Ela pode vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, mas se ela for convertida, se Deus converter o coração dela, ela vai mudar. Ela vai entender que essa prática é errada e ela vai voltar a ser quem ela era. Entendeu? Porque o próprio Espírito Santo que vai habitar nela vai trazer a mudança nela. Vai fazer com que ela se sinta... Se é uma mulher, vai fazer com que ela se sinta mulher. Se é um homem, vai fazer com que ele se sinta homem. Porque toda a prática do pecado, ele é tirado a partir do momento que você é a nova criatura. Isso é limpo, você é purificado. Então, todas essas práticas são tiradas. Entendeu? Então, essas pessoas, elas têm uma dificuldade porque elas acham que elas vão ser crentes e vão permanecer do mesmo jeito. Não vão. A partir do momento que elas nascerem de novo, elas são uma nova criatura. E é a criatura do jeito que Deus formou. Automaticamente elas vão sentir o desejo de ser a primeira pessoa que Deus fez. Entendeu? Só que isso é um caso muito delicado, a gente tem que ir com cuidado, porque senão elas podem se ofender e aí ela pode se afastar ainda mais. Nós não podemos negar a verdade, entendeu? Mas com cuidado ensinar a verdade. Sempre ensinando, colocando base bíblica para que ela entenda que não é preconceito, mas é o ensino da palavra de Deus de que a vida, a prática dela está errada. Entendeu? O homossexualismo é errado, como lesbianismo é errado, como qualquer outra prática imoral é errado. Não é só essas práticas, as duas práticas não. Tem muitas outras práticas relacionadas à relação sexual que é imoral. O sexo só é permitido dentro do casamento. Primeiro, se você não é casado, você já está em pecado. Porque a relação sexual antes do casamento é fornicação e é pecado. A relação sexual fora do casamento é prostituição, adultério e é pecado também. Entendeu? Verso 27. Verso 27 não, verso 28 diz assim: E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Presta atenção, já é a terceira vez que ele repete, porque a primeira está no verso 24, a segunda vez que ele vai entregar está no verso 26, a terceira vez que ele diz que Deus entregou está no verso 28. É a terceira vez que Paulo dá ênfase nessa palavra, dizendo, Deus o entregou, Deus o entregou. Por quê? Porque quando o homem rejeita Deus, Deus tira o pé do freio e Deus deixa o homem andar do jeito que ele quer. Entrega o homem às suas próprias paixões, seus próprios desejos. Por isso, Deus o entregou, o homem, no verso 28, vai dizer que Deus entregou ao modo de pensar reprovável. Ou seja, agora o pensamento do homem é um pensamento reprovável. O homem agora tem um pensamento contrário à vontade de Deus.
O que ele pensa vai na contramão da vontade de Deus. O próprio Deus o entregou. É como se Deus tivesse dado um espírito de torpecimento. Tem, em outra tradução, vai falar um espírito de torpecimento. É uma pessoa que está dopada. Ele não tem condição de discernir entre o que é certo e o que é errado. Porque a mente dele está totalmente depravada. Ele não consegue mais diferenciar entre uma coisa certa e uma coisa errada. É como se uma pessoa tomasse uma dose de um remédio para dormir muito forte e ele não quisesse dormir. Ele vai andar tonto e sem saber o que está passando na cabeça dele. Os pensamentos estão tudo bagunçado, porque ele está entorpecido de remédio, dopado de remédio. É a mesma coisa, o pensamento aqui, Deus entrega pensamentos reprováveis. Agora, o que o homem pensa está na contramão da vontade de Deus. É ao contrário da vontade de Deus. Tudo isso, irmão, sempre que nós olhar para um versículo apontando para isso, nós temos que olhar o versículo anterior. Tudo isso é porque o homem rejeitou o conhecimento da pessoa de Deus. Rejeitou um Deus incorruptível e substituiu Deus por imagem, por deuses feitos pelas suas próprias mãos. Verso 29 diz assim: estão cheios de todo tipo de injustiça. Aí vem a lista é grande, acompanhe. Todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolente, arrogante, orgulhoso, inventores de males, desobediente aos pais, insensato, desleais, sem afeições naturais e sem misericórdia. Ou seja, todos esses males estão dentro do coração do homem. E Deus tira o pé do freio, entrega o homem a tudo isso. Deus diz para o homem: já que você não me obedece, você não quer me obedecer, então vai, faça-se a sua vontade. Aí o coração do homem está podre, cheio de imundícia, de inveja, de homicídio, de engano, de malícia, defamação, e tudo isso vem à tona. Quando Deus tira o pé do freio, o homem tira de dentro dele e começa a praticar, começa a fazer. Por isso Deus entregou o homem agora para fazer coisas que não convém, coisas indecentes. Agora o homem está fazendo coisas que não convém a ele fazer, que não é certo para que ele faça. Mas aí ele faz por quê? Porque Deus entregou ele. Irmão, para que a gente entenda bem de forma como é que Deus entrega, nós podemos usar a figura humana para nós entender. Um pai, quando ele vê que o filho está fazendo alguma coisa errada, ele vai lá e repreende, né? Ele diz assim: meu filho, não faça isso que está errado. Aí ele vira as costas, o filho está repetindo. Aí ele vai lá e diz de novo: não faça isso que está errado. Aí o filho vai lá e faz de novo. De tanto o filho repetir, ele vai dizer assim: então vai, então faça. Fala o que tu quer. Mas depois não vem se queixar de mim, não. Aguenta o sofrimento. É assim que Deus faz. Quando o homem rejeita, Deus chama: não vai por aí não. É assim, não é desse jeito não. Aí o homem rejeita a pessoa de Deus, a revelação de Deus para ele, a verdade de Deus para ele. Aí Deus diz assim: então tá bom, faça-se a sua vontade, vai. É isso que acontece, entendeu? Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Aí dentro do coração do homem está cheio disso. E o homem vai lá e faz tudo isso. Aí no verso 32, preste atenção, no verso 32 diz assim: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passivos de morte,
eles não somente a fazem, mas também aprovam aqueles que as praticam. Paulo está dizendo que o homem insensato, o homem imoral, o homem que rejeitou o conhecimento de Deus, embora ele conheça a sentença de Deus, porque todo mundo sabe que se você pratica o errado, um dia a conta vem. Se você está andando no caminho errado, um dia o juízo vem. Um dia Deus vai punir pelos seus erros, Deus vai fazer justiça. Todo mundo sabe. O apóstolo Paulo diz que, embora todos tenham conhecimento da sentença de Deus, de que é uma sentença garantida, de que Deus julgará essa pessoa pelo que ele está fazendo, pelas suas obras, porque o juízo é certo para aqueles que tais coisas praticam e não se arrependem, todos nós sabemos, mas só que tem pessoas que, apesar de saber de tudo isso, não somente eles praticam isso, mas eles também aplaudem aqueles que fazem essas coisas. Entendeu? Você não já viu pessoas aplaudindo o outro porque fez alguma coisa errada? Em vez de corrigir, ele diz, fala assim, isso aí, rapaz, tá certo, é isso aí, tem que fazer isso mesmo. Sabendo que aquele indivíduo está se perdendo, está indo para o mau caminho. Porque nós somos assim, irmão, nós sabemos que a sentença de Deus é garantida para quem pratica tais coisas. Mas muitas vezes, em vez de corrigir os irmãos, a gente aplaude ele, dá força a ele para que ele pratique ainda mais. A gente acaba gerando nessa pessoa um desejo de praticar ainda coisas piores. Porque nós não repreendemos essas pessoas. Nós temos medo de ferir as pessoas. Nós temos medo de machucar as pessoas. E deixamos de falar a verdade. A verdade, irmão, ela tem que ser dita, ainda que doa, que vem lágrimas, choro, sangue. Mas a verdade tem que ser dita, porque se nós não falar a verdade para elas, elas vão se perder e você será culpado. Porque Deus falou isso para Ezequiel. Deus chamou Ezequiel e disse assim, filho do homem, se eu disser para um ímpio que ele vai morrer, e eu colocar uma pedra de tropeço diante dele, e ele morrer, e você não advertir, o sangue dele eu mandarei da tua mão. Ou seja, a igreja é responsável pela morte do ímpio, se ele não for alertado. Entendeu? Olha, preste bem atenção, isso é muito sério. Quantas pessoas Deus coloca em nosso caminho? Deus coloca nas nossas mãos para que a gente conduza ao caminho certo. E muitas vezes nós deixamos a porta para essa pessoa, nós deixamos ele fazer a vontade deles e não alertamos eles. E muitas vezes a pessoa morre naquele erro que devia ser alertada e essa pessoa poderia se arrepender e mudar o caminho. Entendeu? E nós somos responsáveis por isso. Nós seremos cobrados por isso. Aí o segundo ponto que Deus coloca é esse. Filho do homem, se eu disser para o ímpio que ele vai morrer, e eu colocar uma pedra de tropeço diante dele, e ele permanecer na prática do pecado, e ele morrer, e você o adverti-lo, tendo você advertido, ele morreu por sua conta própria. Ou seja, se você o advertiu e a pessoa não se desviou dos seus maus caminhos, ele morreu por conta própria, porque você o advertiu. Então você estará livre da culpa. Entendeu? A igreja ficará livre da culpa quando ela advertiu o ímpio e mesmo assim o ímpio permanecer no erro. Não foi falta de conselho, não foi falta de instrução. Entendeu? Até os pais fazem isso. Quando os pais repreendem muito o filho, ele diz assim, olha, mas não vem se queixar depois. A culpa é sua, você está sendo avisado. Entendeu? Deus faz do mesmo jeito. Aí tem o terceiro ponto. Aí Deus diz assim, filho do homem, se eu disser para um ímpio que ele vai morrer, e eu colocar uma pedra de tropeço diante dele, e você o adverti-lo, e ele se arrepender dos seus maus caminhos, e voltar para o caminho certo, você ganhou uma alma. Já pensou nisso aí, irmão? Você é responsável por ganhar as almas. Nós somos responsáveis por ganhar a alma. As almas estão entregues nas nossas mãos. A igreja é responsável pela salvação das pessoas.
Se nós não alertar essas pessoas, nós seremos responsáveis pela condenação deles. Mas se nós advertir, nós estaremos livres da culpa da condenação deles. Mas nós somos responsáveis até por ganhar a alma. Porque foi a homens e mulheres, jovens, crianças, foi a igreja que Deus deu a responsabilidade de pregar o evangelho. De livrar os ímpios da condenação do inferno. Não foi, Deus podia estar muito bem ter dado a animais, mas Deus deu a homens. Isso é bom, irmão, é um privilégio que nós temos de ser responsável por levar almas para o céu. Quem somos nós? Quem é digno disso? Ninguém é digno, todos nós somos miseráveis. Mas o próprio Deus nos encarregou de fazer isso. Nos deu essa honra, entendeu? Porque ninguém é digno de fazer isso. Mas Deus diz para o homem, você, filho do homem, é responsável pela vida do pecador. Entendeu? Irmão, o que nós entendemos com essa carta de Romanos? Tem 2 pontos principais para nós aqui numa aplicação. Primeiro, todos estão condenados, irmão. Vocês lembram dos cultos anteriores? De que o homem rejeitou o conhecimento da pessoa de Deus. Deus se revelou na natureza. Deus se revela na consciência. Deus se revela através dos seus astros, através do próprio coração, porque Deus plantou a eternidade no coração do homem. Só que Deus diz que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, ninguém é inocente. Todo mundo é culpado pela sua própria condenação. Por quê? Porque todo mundo está debaixo de um juízo, de uma condenação. Capítulo 1 de Romanos trabalha isso. E o segundo ponto, uma aplicação, é que há uma urgência, uma necessidade da pregação do Evangelho. Se essas pessoas não ouviram o Evangelho, elas estão perdidas. Porque todo mundo pecou diante de Deus. Todo mundo está condenado diante de Deus. Esse juiz aqui, ele é universal. Por quê? Porque Deus se revelou na natureza para todo mundo. Todo ser humano viu a revelação de Deus na natureza, mas ninguém foi capaz de quê? De dar glória a Deus e de dar graças a Deus. Por isso são indesculpáveis. Entendendo isso, nós entendemos que há uma urgência do evangelismo, da pregação do evangelho, das missões. Por isso que é necessário a igreja se mexer, a igreja sair do seu comodismo e trabalhar. Nós estamos aqui nessa terra para trabalhar. Deus está levantando, não é para ficar de braços cruzados, não. É para se mexer, para trabalhar. Irmão. Nosso dever é evangelizar, fazer missões, pregar o evangelho. Entendeu? Essas também são obras boas que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. A obra de evangelismo. Entendeu? Toda a igreja é responsável por essa obra. Não é de líder, não. É da igreja. Qualquer um que foi chamado por Deus, nasceu de novo, está pronto para evangelizar. Ah, irmão, eu não sei pregar. Deus não fez nada na sua vida, irmão. Fez. Então, fala o que ele fez, testemunha do que ele fez na sua vida. Quando você fala assim, olha, eu era um miserável, eu roubava, eu usava droga, eu vivia nesse mundo caído e Jesus me salvou, isso é a pregação, isso daí é evangelismo. O evangelismo é falar dos atos de Jesus, é falar da pessoa de Jesus, é o evangelho. Não há evangelho sem a pessoa de Jesus, mas quando você coloca a pessoa de Jesus, você está evangelizando essa pessoa. Tem gente que através de um testemunho se rende aos pés do Senhor, entendeu? Porque tem gente que não se rende, sabe por quê? Porque ele pensa que ele é o pior, que ele é pior do que os outros, e por isso Deus não quer. Mas quando você dá um testemunho de que você era pior do que ele acaba se rendendo. Aí ele entende que Deus também aceita ele, que ele não é tão pior do que os outros, entendeu? Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Chegamos no final do capítulo 1, agora nós vamos para o capítulo 2, na